Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Kazanga Filmes Gospel, a mais um Histórias e Filmes. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like, que Deus estará te abençoando rica, abundante e poderosamente. Hoje estaremos contando a história da família Burpo. Todd Burpo, esposo de Sonja, pastor de uma pequena igreja nos Estados Unidos da América, em Nebraska, pai de Cassie e de Colton Burpo. Bem, na verdade, a personagem principal dessa história é o seu filho mais novo, Colton Burpo. Colton Burpo, na idade dos 4 anos, havia caído gravemente doente devido ao rompimento de um apêndice. Tendo caído gravemente doente, foi socorrido ao hospital. Mas posto lá, os médicos diziam que Colton não poderia se recuperar, pois era considerado ou dado como morto. Mas durante aquela fase, aquele momento em que Colton foi dado como morto, em que os médicos, doutores, enfermeiros faziam de tudo para trazê-lo de volta, Colton estava vivendo uma experiência surreal, uma experiência sobrenatural. Colton foi ao céu. Colton teve uma experiência com o céu. Colton, ao voltar à vida após aquele dia, ele conta que foi ao céu, viu anjos e, por mais incrível que pareça, teve um encontro com Jesus Cristo. Uma informação que abalou profundamente os pais, sendo que seu pai, Todd, era pastor. E é uma informação que abalou profundamente a família, porque Colton apenas tinha 4 anos de idade. E os pais questionavam como um menino de 4 anos de idade teria uma experiência sobrenatural, seria levado ao céu. Mas Colton insistia que era verdade, que ele estava no céu, estava no paraíso. Viu Jesus Cristo, viu os anjos cantando, louvando ao Deus Todo-Poderoso. Os pais, naquela dúvida, não aceitaram de primeira. A informação estendeu-se até a igreja em que Todd Burpo liderava como pastor. E a igreja foi dividida em 2 opiniões. Uns diziam que pode ser verdade, mas outros desacreditavam da experiência que Colton havia vivido. Mas, à medida do tempo, Todd passou a fazer investigações, procurar saber se na verdade seria verdade a experiência que seu filho mais novo de 4 anos havia vivido. Sendo pastor, foi buscando a Deus a orientação, orando, até que foi convencido de que a experiência que seu filho havia vivido era verdade. Colton viveu uma experiência surreal, uma experiência sobrenatural. E aí Todd, sendo pastor, decide escrever um livro contando a experiência que seu filho mais novo, Colton, havia vivido. A experiência de estar no céu, de ter contemplado anjos e de ter visto Jesus. E ainda mais, Colton também conta que lá no céu ele havia se encontrado com seu falecido avô e a sua falecida irmã. Todos estiveram no paraíso. E então, essa foi a história que foi transcrita num livro no ano de 2010, que abalou não apenas os Estados Unidos da América, mas a todos quanto se depararam com essa história real, surreal e maravilhosa. E a lição que estaremos extraindo na história de Colton Burpo é a seguinte: o céu, a eternidade é real. Colton teve uma experiência com a eternidade, teve uma experiência com o céu. Colton viu anjos, Colton
viu Jesus Cristo. E a questão que não quer se calar nesse momento é a seguinte: qual será a tua experiência na eternidade? Pois a morte é uma porta para a eternidade. E precisamos saber que existem duas eternidades à espera de nós após a morte. Uma eternidade no céu e a outra eternidade no inferno. Qual experiência você vai viver após a morte? Em que eternidade você estará? Colton teve uma experiência com o céu. Você terá uma experiência com o céu após a morte? Daniel capítulo 12, versículo 2. O profeta Daniel vai dizer que haverão duas ressurreições. Os justos ressuscitarão para a vida, mas os ímpios ressuscitarão para a condenação. Algo que o apóstolo João em Apocalipse testifica. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. O apóstolo vai dizer que bem-aventurados os que farão parte da primeira ressurreição, pois não terá sobre eles o poder da segunda morte. Pois a segunda ressurreição, ela é chamada de segunda morte. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma única vez. E após a morte virá o juízo. Será que a tua experiência na eternidade após a morte será semelhante à de Colton? Com o céu, com os anjos, contemplar Jesus Cristo? Então a decisão da tua eternidade será feita aqui na terra, aqui no tempo. Colton teve uma experiência surreal, sobrenatural. E a sua história foi contada para que nos edificasse e escolhêssemos qual experiência queremos viver após a morte. Faça a sua escolha. Esse foi mais um Histórias e Filmes. Deixe o seu comentário se porventura você já viveu uma experiência semelhante. Se tens um testemunho semelhante, deixe nos comentários, deixe o seu like, partilhe para mais pessoas serem edificadas e, por favor, se inscreva no nosso canal, que Deus estará te abençoando rica, poderosa e abundantemente. Até mais um próximo Histórias e Filmes. Deus abençoe.